Eu, quando era criança, eu tinha essa personalidade mais assertiva, mais firme. E as pessoas comumente diziam pra minha mãe que eu era uma menina com um jeitinho de garoto. E isso era bom. Ao passo que um homem mais sensível é um homem que parece uma moça. E isso geralmente é dito num tom pejorativo. Olha só. Ela manja de política, sociedade, direito criminal, é uma gata e busca sempre o equilíbrio entre a superfície e o profundo. Gabriela Prioli. Gabi, eu falei certo? Bem-vinda em primeiro lugar. Acho que sim. Você pode falar um pouquinho disso, só pra gente começar? Quando eu me percebo, acho que num processo de amadurecimento durante a adolescência, eu sentia que eu me esforçava demais para provar para as pessoas que me conheciam, ainda que superficialmente, que eu era uma pessoa com interesses profundos. Porque quando a gente encontra, as pessoas me encontravam e aí o mais visível é eventualmente a minha tiara de brilho, o brinco que eu tô usando, a roupa que a gente tá, o quanto a gente gosta de maquiagem ou não. E aí esses traços, que são traços tradicionalmente associados ao feminino, e eu faço questão de dizer tradicionalmente associados, né, porque é uma construção cultural, mas muitas vezes isso é motivo de descredibilização. Então eu queria me provar o tempo todo. Então era uma convivência não pacífica, né, porque eu tava me sentindo pressionada pelo mundo. E aí, conforme eu vou amadurecendo, eu percebo que essa sou eu. E que eu quero essa convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Então, hoje eu me apresento dessa maneira. Aí eu queria aproveitar e te perguntar sobre teus rituais de beleza. Eles são complexos, são muitos, são simples? Como que é? São super simples. Eu sou de fases. Às vezes eu gosto de uma coisa mais complexa, às vezes eu gosto de uma coisa mais simples. Funciona igual com maquiagem. Do mesmo jeito que eu invoco essa minha prerrogativa de poder me apresentar como eu quero, e por isso eu defendo a prerrogativa que tem todas as pessoas de se apresentarem da maneira que elas se sentem confortáveis. Mas se um dia eu também quiser fazer uma super rotina e aquela maquiagem completa, eu faço sem problema nenhum. Mas no geral é mais simples. Até porque eu gosto de um visual mais natural, assim. Aquele visual natural que tem um monte de coisa, mas parece natural. É o meu preferido, cara, é o meu preferido. Tipo, sabe o que eu ia falar? Que a gente poderia começar... Você não fez a pele ainda, né? Não fiz nada, tô aqui de cara lavada de verdade. Se você quiser começando a se maquiar daí, eu tô com a pele feita e tô com uma máscara aqui já que eu tô reaproveitando, uma máscara de cílios. Eu vou pedir perdão para o seu público, para o público que nos assiste, porque a Fabi está toda paramentada, a bancada dela é maravilhosa, eu tenho aqui um espelhinho improvisado, entendeu? Então é isso, gente. Eu faço só gambiarra na minha casa, pra ser sincera. Isso daqui é tudo cenografia, pra ser bem honesta. Quando você vai pra bancada, você é adepta do look âncora? Se sim, é você. Tem um look âncora, não tem? Eu não sei, tem? É um look mais, digamos, polido, elaborado, tem um olho que é mais marcado, né, com côncavo, cílio postiço e tal. Você faz esse look, quem é que faz pra você? Você faz tua própria maquiagem pra bancada ou alguém faz pra você? O pessoal da TV que faz pra mim, eu nem conseguiria fazer, porque a maquiagem da TV é uma maquiagem mais elaborada. Eu acho que tem essa coisa, não necessariamente de âncora completa, assim, de vez em quando a gente usa um delineador diferente. Eu não gosto de nada muito marcado, então acontece, não sei se as maquiadoras não gostam disso, mas acontece de eu às vezes pegar o meu pincelzinho, porque eu levo a minha maquiagem pra TV. E acontece às vezes de eu pegar o meu pincel e esfumar, sabe? Agora a gente vai para um momentinho do programa que é o Que Beleza. Aí a gente pediu para você mandar uma foto na qual você estivesse se sentindo muito bonita, especialmente gata e feliz. Você mandou várias, você não mandou só uma. Por que eu separei TED Talks? Porque foi uma realização. Eu tava super feliz, super nervosa, tô com o papelzinho ali na mão, nem olhei pro papelzinho, achei que ele ia me salvar. Mas enfim, eu tava no estádio, era estilo drive-in, foi super legal, eu que fiz a produção toda. E você mandou também essa foto. Mas essa foto é o máximo. Aqui você tá maquiada? Não, zero. Eu tô na praia com o Thiago e eu tô muito tranquila. Foi no começo do nosso relacionamento essa foto. E eu conto pra todo mundo que o Thiago foi um encontro, assim, porque eu me envolvi em muitos relacionamentos insalubres antes dele. Eu gosto de falar insalubre porque eu acho que é um termo de alguma maneira mais amplo. Qualquer relacionamento que não te faça viver uma vida saudável. Por qualquer razão.
Então, se você não está se sentindo bem, se tem, enfim, sintomas físicos, psicológicos ali de uma vida intranquila, sabe, perturbada, não é uma vida boa. E era a vida que eu vivia. E quando eu encontro o Thiago, para eu encontrar o Thiago, para eu entrar nesse relacionamento, eu precisei fazer um trabalho muito profundo de avaliação da minha postura, dos meus padrões, então de me conhecer, e é doloroso, né, esse processo. Eu me sinto muito satisfeita com essa foto, porque eu vejo ali que é também uma conquista minha, sabe? Depois de muito esforço, eu consegui encontrar esse relacionamento de parceria que me faz viver muito bem. Então, essa foto apesar de não ter nenhuma maquiagem... Mas ela é maravilhosa, porque a gente tá falando de beleza, né, em última instância, e você acabou de explicar a foto, e para mim tá definido, e tem muito símbolo atrelado, né? Então, eu acho que ela é eleita de todas elas. Eu escolheria essa. Como é que... Eu sabia que esse brinco ia cair, cara. Você acaba convivendo em ambientes que são repletos de estereótipos, que é o caso do direito e da política. Você já, quando você decidiu entrar nesses meios, você já previa um pouco, você já foi meio preparada, assim, ou você ainda se surpreende com o que você enfrenta, porque a gente enfrenta diariamente, né? Eu acho que as situações não são excludentes. Eu já antevia, mas isso não faz com que eu deixe de me surpreender. Eu imaginava que isso fosse acontecer, mas tem situações até hoje que me surpreendem muito. Então, conforme eu vou me especializando no direito e as pessoas vão me conhecendo, quando eu já estava numa posição um pouco mais confortável no direito, de repente eu passo para comunicação e aí eu começo a lidar com pessoas que não me conhecem tanto assim e tive muitas surpresas desagradáveis. Então, assim, eu antevia, mas sempre existe surpresa. Você viveu alguma recentemente? Tem uma que eu conto que é engraçada, porque a gente estava discutindo sobre uma questão específica de direito criminal, eu e mais 3 homens, e aí eu tinha feito um comentário e um dos homens falou, nossa, mas esse comentário é ridículo, alguma coisa assim. Desse jeito? Falei, não, como assim ridículo? Aí ele explicou por que o meu comentário era ridículo, e eu falei, olha, você nitidamente não entendeu, né? E ele começou a falar de maneira muito grosseira, num ambiente aberto, né? E ainda em determinado momento eu dei risada. Eu sou uma pessoa muito assertiva, muito. Mas eu sou muito tranquila. Tá tudo bem, assim, eu não preciso ganhar todas as discussões, eu não quero ter razão o tempo todo. Mas eu quero que as pessoas me ouçam com respeito, porque eu ouço as pessoas com respeito. Eu falo num tom, às vezes, até tirando um pouco de sarro. Mas nesse dia eu falei, olha, a gente tá aqui numa roda, eu falei, mas eu sou a única pessoa que estudou direito. Eu fiz mestrado em direito penal, eu dou aula numa pós-graduação. Falei, para vocês começarem a ter aula comigo, vocês precisariam primeiro estudar 5 anos. Então, só dá uma segurada aí no seu comentário, foi ridículo, porque, né, tem um pouquinho de presunção, talvez, né? Uma pessoa que nunca estudou esse tema aí tá falando que é a pessoa que estuda esse tema há 12 anos. Não quero dizer que sempre estarei certa sobre os assuntos que eu estudei, mas ridículo, segura a onda, né? Eu queria trazer 2 termos, já que você, para enganchar aí no que a gente está falando, e que você comentasse um pouquinho desses 2 termos, e talvez tenham pessoas que pode ter rolar de ter gente que não saiba exatamente o que eles significam. E se você pudesse ajudar a gente a aclarar aí, que é man interrupting e mansplaining. A gente traz os termos em inglês, né? Mas man-interrupting é basicamente quando o homem interrompe a mulher quando ela tá falando, e mansplaining é quando você tá lá contando alguma coisa, né? Falando sobre determinado assunto, e aí o cara vai explicar pra você aquilo sobre o que você está falando. Que é, querendo ou não, essa presunção do masculino como posição hegemônica, como sempre o discurso que tá correto, porque durante muito tempo, e a gente tem tentado desconstruir isso, mas é um processo, o masculino foi de fato o espaço de poder, a produção intelectual era masculina. Os espaços de poder eram exclusivamente masculinos. Então, hoje a gente tem mulheres nesses espaços, mas ainda em posição minoritária. E eu gosto de ilustrar essa coisa de o masculino melhor, o feminino pior, de um jeito muito fácil. Eu, quando era criança, eu tinha essa personalidade mais assertiva, mais firme. E as pessoas comumente diziam para minha mãe que eu era uma menina com um jeitinho de garoto. E isso era bom. Ao passo que um homem mais sensível é um homem que parece uma moça. E isso geralmente é dito num tom pejorativo. Olha só. E o masculino só é positivo e o feminino é negativo num mundo em que a produção desses padrões culturais é masculina, porque, né, do inverso a gente não teria isso. Então, a produção da nossa cultura serve ao grupo dominante, serve à manutenção dessa ordem,
E é por isso que a gente precisa questionar. Mas eu costumo dizer assim, qual foi a última vez que você mudou de ideia e se engajou numa discussão produtiva, quando alguém chegou para você e falou assim, você é um tonto que está defendendo uma coisa abominável. Mas pronto, você já resistiu. Eu acredito nesse tipo de comunicação. E é por isso que eu faço assim. E sei que não é todo mundo que acredita nisso, mas tudo bem, as pessoas têm métodos diferentes, também respeito o jeito de agir de cada um. E é isso, né? E às vezes, quando a gente está ali no calor do momento, é natural que a gente... E muitas vezes a gente precisa falar de forma mais firme, porque é isso que a situação demanda. Então, tudo depende de contexto. Se eu estou numa audiência, num debate, numa reunião, eu estou tentando falar e tem um homem que não me deixa falar, eu vou de forma muito firme, embora educada, dizer, olha, você fica calado um minuto porque eu estou falando. É louco como a gente se pega como mulher, às vezes, a gente lê, a gente se informa, troca ideia, tem amigas feministas e tal, e sabe de tudo, onde tá tudo, e de vez em quando você se pega, tipo, meu Deus, será que eu tô num relacionamento abusivo ou insalubre? Então, eu vivi mais de um relacionamento abusivo, e eu, claro, conversava com as pessoas viam que eu estava sofrendo, e é interessante isso, né, porque, enfim, quem tá no seu entorno tem um limite de atuação das pessoas que estão envolvidas. A pessoa que vive o relacionamento abusivo tem os seus limites de ação ali, muitas vezes não consegue sair porque ainda estão nessa lógica doente, e as pessoas que estão em volta tentam ajudar, mas nem sempre conseguem ajudar da forma que gostariam. Eu demorei muito tempo para processar e, no meu caso, o que eu percebi é que eu não tinha feito as pazes com alguns traços da minha personalidade e da minha história, e que isso me fragilizava. Então, os abusadores usavam estratégias de pegar essas minhas fragilidades e me fazer me sentir pior do que eu era, uma pessoa não merecedora, e eu me submetia a essa relação de abuso. Então, eu percebi que eu precisava encarar de forma muito, muito gentil comigo, eu precisava fazer isso de maneira gentil, porque eu sabia que ia ser um processo doloroso, mas entender as minhas qualidades e defeitos, e entender aquilo que eu vivi e compreender que tudo aquilo fez parte do processo de eu me tornar a pessoa que eu era, e que, enfim, eu era uma pessoa maravilhosa e que estava em constante evolução e que merecia coisas boas. De outro lado, eu percebi duas coisas fundamentais. Que eu sempre fui considerada uma mulher forte, eu buscava um parceiro forte, mas eu confundia força com agressividade. E perceber isso foi uma virada de chave. Aí eu comecei a perceber que eu rejeitava as pessoas que eram legais, porque eu achava que mostrar vulnerabilidade, demonstrações de afeto, uma atitude gentil, eu via como fraqueza, quando na verdade isso é demonstração de força. Tem muito mais força na vulnerabilidade do que na agressividade. A agressividade, na verdade, é sintoma, no geral, de insegurança. E outra coisa fundamental e isso eu falei para minha mãe, a gente fala muito para as pessoas assim, todo relacionamento é difícil, todo relacionamento tem briga, sabe, é normal, assim, depois que casa, E eu vivia a minha relação difícil e eu pensava, gente, mas será que não são todas difíceis? Porque eu ouvi a vida inteira isso. E aí uma estratégia do abusador é dizer que você é louca, que você está superdimensionando aquela situação. E eu pensava, talvez eu esteja mesmo, porque todo mundo me fala que é difícil. E aí qual que é a liberdade que a gente tem para conversar com as pessoas de maneira muito íntima sobre as nossas relações? Nem sempre é tanta. E aí eu comecei a pensar nisso e comecei a falar com as pessoas e comecei a perceber que estava errado. Então hoje, quando eu mostro a minha relação, quando eu falo da minha relação, eu no geral falo, casar é uma delícia, o meu casamento é melhor que o meu namoro, viver junto é uma maravilha, eu tenho um relacionamento de parceria que me faz feliz, que deixa a minha vida mais leve, e isso deve ser a relação. Vamos partir para um quadro agora, para um momento que chama de cara lavada. Vou te fazer algumas perguntas, tem uma brincadeirazinha aí, um trocadilho com elementos da maquiagem, mas a ideia é que seja um bate-bola, que seja assim, papum. Ou você me dá uma palavra ou uma expressão. Que base você usaria para minimizar seu descontentamento com a propagação de fake news? Informação e disposição para aprender, para se informar.
Sem sombra de dúvida, você se considera... Eu me considero uma aprendiz, acho que na esteira da primeira pergunta. Eu costumo dizer que a minha maior habilidade é fazer perguntas. Eu sou boa de perguntar. Em quem você daria aquele corretivo? No presidente da República. Nossa, esse daí é o vitorioso aqui pelo jeito, viu? Vou ter que dizer. Se bem que se a gente pensar que corretivo pressupõe a possibilidade de se corrigir, talvez a gente pudesse não desperdiçar a maquiagem. A máscara de quem é tão potente que não sai nem com demaquilante? Você vai repetir a resposta? De ninguém, amor. Ela sai, não tem máscara que não saia. As pessoas podem estar vendadas e não querer enxergar, mas ninguém se mostra o que não é. Uma hora cai. O que precisa ser melhor delineado no Brasil? Políticas públicas. Okay. Além da polarização, a gente precisa encontrar consensos e, a partir desses consensos, traçar políticas públicas. A gente precisa pensar em construir num debate aberto, respeitoso, democrático. Quando se trata de beleza alheia, pode dar pitaco? Não. Só se a pessoa pedir. E mesmo se a pessoa pedir, eu acho que a gente tem que fazer um juízo do potencial das nossas falas. E você de casa, o que você tá achando desse papo com a Gabi Prioli? Comenta usando a hashtag e aí beleza. Aqui no estúdio já tem gente chorando de emoção de tão fã que é dessa mulher. Eu borrei todo o meu rímel e aí a dica é, eu peguei um cotonete, fiz assim, ó, e tal. Eu acabei de dar uma borradinha aqui também, eu acho que encostou. Acho que como eu fiz um rímel em cima do outro, meio que ele já tá pesadão, assim. Eu não posso deixar de te perguntar, Gabi, sobre a tua amizade com a Anitta e da onde veio essa ideia de fazer uma live explicando sobre política. Como foi isso? A Anitta tocava muitas vezes com meu marido, que é DJ, então eles já se conheciam, eu conheci a Anitta por causa disso, e a gente começou a conversar, se deu muito bem. Teve uma época que ela foi muito pressionada para se posicionar politicamente, ela não se sentia confortável, nós já éramos amigas nessa época, e eu vivi isso junto com ela. Eu já explicitei aqui que eu não acredito nesse tipo, eu acho que as pessoas precisam se sentir confortáveis para falar sobre os assuntos, e a gente começou a conversar sobre política, de maneira privada. E aí eu estreiei na CNN, enfim, e veio a pandemia, e ela já estava mais confortável e falou para mim, você não acha que a gente podia fazer essas lives para você falar um pouco, tirar essas dúvidas? Eu falei, claro que sim, e a gente fez. E no teu canal do YouTube também você faz esse trabalho, né, de deixar a política mais acessível e descomplicada, né, que às vezes fica parecendo, para quem não entende ou para quem, muita gente fala que não gosta de política, talvez até por não entender ou por achar que é tão complicado, tipo, eu prefiro decidir não gostar porque parece um bicho de sete cabeças. Eu acho que às vezes esse espaço da discussão política é bastante arrogante. As pessoas discutem de um jeito como se tudo que está sendo dito ali, todos aqueles termos fossem termos que todo mundo domina, tudo aquilo é óbvio, e quem não sabe sobre aquilo é uma pessoa alienada que devia estudar mais e que, enfim, não está pronto para se engajar em qualquer debate. Eu não gosto disso, eu acho que isso distancia as pessoas. A gente não tem uma formação educacional para política. A grande maioria das pessoas não sabe o que significa ser de esquerda ou de direita, o que é o comunismo, o socialismo, o liberalismo. Existe um liberal de esquerda? O que é exatamente a centro-direita? Por que eu falo que uma pessoa é adesista? O que é isso? Como é que eu consigo distinguir aquilo que é direita de uma direita autoritária? As pessoas não sabem o significado. Não todo mundo, algumas pessoas sabem. Mas aí fica, de novo, esse jogo de máscaras. As pessoas usam os rótulos, ninguém sabe muito bem o que está debaixo daquele guarda-chuva. Mas eu vou falando, eu vejo o que é popular no meu grupo, o que eu tenho que falar, entendeu? O que as pessoas estão falando? Então eu vou falar dessa maneira, porque aí eu não vou ter problema, eu sigo aqui. Só que essa é a lógica que gera um tipo de identificação irrefletida e a crítica que é extremamente perigosa, que não vai fazer com que a gente consiga ter uma política debatida de maneira clara, transparente e responsável. Então, o que eu pensei foi, não somos todos aprendizes? A gente não está num processo? Em vez de a gente ficar comparando quem sabe mais, quem é o mais inteligente, por que a gente não fala, legal, então vamos conversar? E se você não souber uma coisa, eu te explico? Tá tudo bem. Se eu souber, claro. Se a gente não souber, a gente combina, e aí a gente estuda, e a gente troca. Muito mais horizontal. As pessoas não precisam se autoafirmar sobre as outras. Mas, de novo, é essa lógica de que você precisa ser a pessoa que transmite. Aprendizado não é transmissão, aprendizado é troca, é processo contínuo, entendeu? Tem que ser, eu acredito, nesse jeito. A gente tem um outro momento que é o tô de necessaire bem cheia. A tua necessaire tá lotadinha, eu vou te dar duas opções
Você escolhe uma para colocar dentro da necessaire, tá bom? Ficar presa numa ilha paradisíaca com um homem machista ou ficar presa no elevador com um sábio? Ficar preso no elevador, o resto da vida. Voltar no tempo e entender a origem de certos problemas ou viajar para o futuro e ver como tudo vai acabar? Ah, mas eu posso voltar no tempo e mudar as coisas? Que É, eu né? descubro a origem dos problemas hoje, volto no tempo já preparada, trabalho ali. Pode voltar, vai voltar e alterar. Pode alterar. Chuva de likes ou banho de chuva? Puxa, os likes, de alguma forma, são uma medida do quanto as pessoas gostam do meu trabalho. Então, acho que eu diria chuva de likes para prestigiar as pessoas que acompanham e que usam esse sinal de carinho. Eu vou aproveitar esse gancho, então, e te perguntar sobre autoestima. Como é que é a tua relação com autoestima? Ela vem se alterando? Ela tem altos e baixos? Tem reveses? Como que é isso? Engraçado, porque eu acho que eu tenho uma boa autoestima, mas de vez em quando eu sou uma pessoa muito medrosa, talvez não pareça, né? Eu tenho alguns traumas, eu acho que coisas mais profundas, ligadas à morte do meu pai, então ao medo de que de uma hora meu pai morreu num acidente de carro, então eu tenho essa coisa de achar que de uma hora para outra as coisas vão mudar e eu tenho essa aflição permanente, mas a despeito desse medo, de todo esse receio, eu vou. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em mim, das quais eu mais me orgulho, é essa coragem, sabe? Então, é fazer esse cálculo do medo e enfrentar mesmo assim. Para encerrar, uma perguntinha que eu faço para todo mundo. O que a Gabriela de hoje diria para a Gabriela com 70 anos? Eu acho que eu diria para a Gabriela de 70 anos que, conhecendo você como eu conheço, desde que você nasceu, eu tenho certeza que você fez o melhor que você podia até aqui. Então, parabéns. Nossa, que linda. Muito bom. Cara, foi um prazer falar com você. Adorei. Foi uma delícia conversar. Eu adorei. Muito mais sucesso para você e obrigada mais uma vez pelo teu tempo e pela conversa, tá? Um beijo. Beijo. E aí, beleza? Eu e Leão te convidamos para um momento de pausa. Tem um ditado que diz, que vocês devem conhecer, mente sã, corpo são. Eu super concordo com isso. Mas eu acho que de vez em quando a gente dá uma desfocada, a gente esquece disso. O ideal seria a gente buscar um balanço, um equilíbrio entre esses dois. Então se liga nessas dicas e vem comigo ficar de boa. Dica número 1, pratique uma atividade física. Eu não tô falando aqui não pra você virar a crossfiteira do rolê. Tô falando para dar uma mexidinha no corpo. Pode ser dar uma dançadinha, fazer uma caminhada de boa. O importante é cansar o corpo para descansar a mente. Dica número 2, busque uma alimentação equilibrada. Comida é fonte de prazer, é social, reúne pessoas, mas excessos podem ser prejudiciais à saúde. O ideal aqui, na real, é usar o bom senso, procurar alimentos mais frescos e mais naturais. Dica número 3, invista em meditação. Meditação é sensacional e ajuda você a desacelerar o ritmo. Tem várias meditações disponíveis por aí, com diferentes tempos e diferentes características. Vale a pena pesquisar. Dica número 4, leia conteúdos que te dão prazer. Tem sempre aquela autora que você ama, aquela jornalista que você é fãzona. Ler conteúdos que nos dão prazer ajuda muito a ficar de boa. Dica número 5, faça exercícios de respiração. Respirar é a primeira coisa que a gente faz assim que nasce. A gente passa a vida respirando sem prestar atenção nesse movimento. Aí é que tá, esses exercícios, eles ajudam a gente a focar a mente na respiração e diminuir o estresse. É mais que top, é topíssimo, topzera, é topperson. Fique de boa você também.